Muito bom dia a todos. Hoje é dia 4 de julho de 2026 e nós iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site você encontra os links para as playlists dos estudos que ocorrem de forma online e também links permanentes para você participar conosco ao vivo. O estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados às 11 horas da manhã, horário de Brasil, Brasília. Venha participar, nos ajudar e aprender conosco sobre esta grandiosa obra que é a Revista Espírita. Nós estamos estudando o ano de 1862 da Revista Espírita. Chegamos hoje ao estudo de número 35, e no estudo de número 35, Kardec vem trazer o seguinte tema para nós: Consequências da doutrina da reencarnação sobre a propagação do Espiritismo. Então, esse conteúdo está lá na Revista Espírita, das páginas 152 até a 156. E assim eu passo para o Pereira, dá início ao nosso estudo de hoje. Bom dia a todos. Como o Lela já fez a apresentação do tema, né? A consequência da doutrina da reencarnação sobre a propagação do Espírito. Vamos ao texto. O Espiritismo marcha com rapidez, fato que ninguém poderá negar. Ora, quando uma coisa se propaga, é porque convém. Assim, se o Espiritismo também se propaga, é porque igualmente convém. Há várias causas para isso. A primeira é, sem contradita, como já explicamos em diversas circunstâncias, a satisfação moral que proporciona aos que o compreendem e praticam. Mas esta mesma causa recebe em parte a sua força do princípio da reencarnação. É o que tentaremos demonstrar. Qualquer homem que reflita não pode deixar de preocupar-se com seu futuro depois da morte, o que bem vale a pena. Bom dia, Regina, tudo bem? Veja que nesse primeiro slide ele traz uma sugestão, né, vamos dizer assim, né, que o Espiritismo, nós que aqui já estudamos, né, o Espiritismo há vários tempos, participamos de cursos e tudo mais, então a gente já tem, querendo ou não, um bom conhecimento da doutrina. É óbvio que a gente não tem conhecimento total, porque isso não nos cabe ainda, nós não temos capacidades para isso. Mas é óbvio que o Espiritismo, e acredito que todos aqueles que participam do Espiritismo, sentiram uma mudança na vida pessoal após, né, conhecer o Espiritismo, as explicações e tudo mais. Eu sempre falo, né, e agradeço por ter conhecido o Espiritismo nessa reencarnação, né, conheci o Espiritismo tarde, já com 20 anos, mas eu agradeço por ter conhecido, porque ele foi uma virada de chave em minha vida, né? E ele nos traz aí grandes consolos, né? O Espiritismo é um consolador mesmo. E aí Kardec vem trazendo o seguinte, ó: como já explicamos em diversas circunstâncias, a satisfação moral que proporciona aos que compreendem e praticam, certo? Então, nós não podemos também ficar só no estudo, né? Então, por isso que eu, normalmente, nas minhas orações, eu coloco, né, a questão de que a espiritualidade nos ajude a compreender, interpretar os ensinamentos e nos ajudem a colocá-los em prática, porque é uma das principais, um dos principais procedimentos que vai nos levar a essa satisfação moral. Né? Então, por isso que a gente sempre eu trago aquela questão da semântica da palavra oração, né? Então, é ora e ação.
né? Então, é orar e também agir. E o Espiritismo é a mesma coisa, nós temos que compreendê-lo e aqueles ensinamentos nós temos que praticá-lo, para daí sim ter essa satisfação moral. E quando a gente faz isso, né, compreende e pratica, é o termo que ele vai entrar agora, que é o quê? Que é o futuro. Porque tudo aquilo que nós fazemos, nós estamos plantando o nosso futuro, certo? Então, a partir daqui ele vai adentrar nessa questão aqui da reencarnação, né, como um elemento que ajudou a propagar o espiritismo. Esse ponto é importante, você colocou aí para reflexão, mas é só a gente analisar assim. Por exemplo, a diferença entre espiritualistas e espíritos, como dizer assim, espiritismo. Por quê? Essa questão assim da sobrevivência da alma, o catolicismo também acredita nisso. Ele acredita que quando morre, vai para algum lugar. Né? Os evangélicos também acreditam, muitas outras religiões acreditam. A grande diferença está no espiritismo, daí isso que ele está querendo colocar aqui, que é a reencarnação, que é a pluralidade das existências, né? Que vem colocar todo esse ponto, além desse aspecto moral do evangelho de Jesus, tudo. Então, ele vai colocar com uma diferenciação que daí vai explicar, que nós já conversamos muito nos outros estudos anteriores, e sempre temos conversado aqui, sobre a justiça divina. Porque se você tirar a reencarnação, a pluralidade da existência, cai tudo por ele, cai tudo abaixo. Por isso que ele vem falar isso aí sobre a questão do futuro, né, que você colocou. Então, o grande da propagação dele não foi só dizer, não, o espírito sobrevive, tá bom, tudo bem. Mas quando você fala assim, poxa, nós reencarnamos, a pluralidade da existência, aí sim, né? Aí vem explicar isso, que ele não vai colocar aqui para frente no texto. Por isso que ele vem falando da reencarnação. Se tirar a reencarnação fora, fica igual aos outros, fica espiritualistas. Acredito, sobrevive e tal. O católico vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, né? Os evangélicos também acreditam nesse limbo, nessas questões da sobrevivência de uma alma que sobrevive, mas aí que ele vai colocar a importância, né, da divulgação do espiritismo, que foi esse tema da reencarnação. E ele continua. Sempre, né? Falando bastante sobre essa questão das perguntas, né? Respondendo sempre com perguntas. Né? Quem é que não liga a sua situação na Terra durante alguns anos mais importância do que durante alguns dias? Mais ainda. Durante a primeira parte da vida, a gente trabalha, extenua, defadiga, e se impõe toda sorte de privações para a outra metade assegurar-se um pouco de repouso e de bem-estar. Se temos tanto cuidado por alguns anos eventuais, não é racional tê-lo ainda mais pela vida do além-túmulo, cuja duração é ilimitada? Por que razão a maioria trabalha mais pelo presente passageiro do que pelo futuro sem fim? É que acreditamos na realidade do presente e duvidamos do futuro. Ora, só se duvida daquilo que não se compreende. Que se compreenda o futuro e tudo cessará. Perfeito. E isso aqui é bem interessante mesmo, né? Porque normalmente, né, as pessoas que têm problemas, né, com relação à organização da vida pessoal, são aquelas pessoas assim, que não acreditam muito no futuro. Eu não sei se vou estar vivo, né? Eu não sei se amanhã vou estar vivo e tal. E aí, né, por esses pensamentos sequentes, a pessoa deixa de praticar ações corretas no presente, né? E aí ele é interessante, que ele traz essa questão, né? Pessoas mais previdentes, né? Eles trabalham, né? Grandiosamente ali, enquanto estão mais jovens, né? Ali dos seus, vamos dizer assim, dos seus 20 aos 50 anos, 60 anos. Para quê? Para que depois dos 60 consiga ter uma vida mais tranquila, sem muito trabalho e tal. Então ele compara isso à vida futura, só que a vida futura é espiritual, dizendo que nós deveríamos também, né, nos preocupar com essas questões espirituais, porque se nós preocupamos em trabalhar durante 60 anos para ter 20, 30 anos, né, de tranquilidade,
nós também deveríamos nos preocupar com a vida espiritual, para que após a nossa desencarnação, nós também tivéssemos uma tranquilidade espiritual. E por que que as pessoas costumam não fazer isso? Pelo mesmo fato daquelas pessoas que são descontroladas, né, materialmente aqui na Terra, por não acreditar no futuro. Então, para aquelas pessoas que não acreditam numa vida após a morte, ou tem aquela falsa concepção de que morreu ou vai para o céu ou vai para o inferno, ela nunca acredita no futuro. Então, por isso que ela atua na sua vida, no dia a dia, né, de forma desregrada. Né? Porque, poxa, ninguém vai para o céu, nunca. Aquela frase que o pessoal fala, nunca ninguém voltou de lá para me falar como que era. Né? No Espiritismo, as pessoas voltam de lá para nos falar como é. Né? Então, a gente conhece essa questão do futuro. E é importante, né, eu sempre falo isso, que quando nós temos a oportunidade de conversar com alguém que tem esse pensamento errado da vida após a morte, dessa dualidade que existe só céu, existe céu e inferno, é importante nós trazer essa compreensão para ela, para que ela possa tomar as suas atitudes, as suas mudanças necessárias na vida presente, para que ela não sofra lá no futuro. E aí é importante, eu fico imaginando, né? É sempre essa questão, né, de que às vezes nós falamos uma palavra e achamos que aquela palavra ela não faz, não surtiu efeito, nada, né? E aí, depois de anos passados, de repente você encontra aquela pessoa numa condição melhor e ela diz, não, eu lembrei que aquela vez você falou tal coisa para mim. Então veja que não nos custa nada levar esses conhecimentos que a gente tem do espiritismo, das reencarnações, etc., né, para quem quer que seja, porque com certeza, muitas vezes nós vamos falar para pessoas que não vão nem escutar, mas é melhor, né, a gente se esforçar pelo excesso do que pela falta, né? Às vezes, aquele momento em que nós não falamos nada seria o momento mais propício para aquela pessoa receber aquela instrução. É isso, a pessoa, essa questão do céu e inferno é complicadíssimo, porque se a pessoa está malfeitora, muito mal, muitos erros, muito equívocos, muita coisa, né? Vidas aí de crimes e crimes, como que você vai falar para ela perdoar? Né? Se ela, a Igreja Católica diz, você vai para o inferno. Já ditou ela. Pô, já vou para o inferno, por que vai adiantar eu, a partir de agora, me modificar e colocar? Né? Já estou condenado a fazer, já que estou no inferno, eu vou dar um abraço no capeta, vamos dizer assim. Para quê? Pra quê? Não é assim que fala? Que a pessoa fala assim? Quando eu acredito, então, na concepção dela, né? Então, já que não tem jeito. Aí é assim, aí entra o doutrina espírita, a doutrina espírita, que vai dar outra visão, outra orientação. De falar, não é bem assim, né? Mas você tem condições de reverter isso, a partir dessa vida aqui agora, já mudando, porque você vai acreditar, você vai entender como é que vai ser esse futuro. Quando você tem muita dúvida, na dúvida, eu vou aproveitar. Você falou, vou aproveitar o meu terreno, né? Aproveitar os prazeres, aproveitar tudo para quê? Eu não sei, não tenho certeza do que vai acontecer, né? Agora eu sei, né? Porque estou no meu terreno aqui, eu sei que isso aqui me dá prazer, me dá isso aqui. Então, é uma realidade que a gente tem que pensar nisso. Né? Olha aqui, continua. Aos olhos, mesmo daquele que, no estado das crenças vulgares, estão mais bem convencidos da vida futura, esta se apresenta de maneira tão vaga que nem sempre basta a fé para fixar as ideias. Ela tem mais as características de uma hipótese do que de uma realidade. O Espiritismo vem remover esta incerteza, pelo testemunho dos que viveram e por provas de certo modo material. Toda religião repousa necessariamente na vida futura. E todos os dogmas convergem forçosamente para este fim único. E visando atingir esse fim, que eles são praticados. É a fé nos dogmas, está na razão direta da eficácia que se lhes atribui para alcançar. A teoria da vida futura é, pois, a pedra angular de toda a doutrina religiosa. É o que eu falei, né? Todos acreditam nisso. E é interessante, porque ele veio corroborar ali com o que eu tinha comentado, que é o seguinte, então, existe, né,
principalmente aquelas pessoas assim, que não têm nenhum conhecimento espiritualista, né? Existe aquela frase lá, eu lembro bastante que meu pai falava, nunca ninguém voltou do céu, do inferno para me falar como que é, né? Então, tipo, eles tinham essa concepção. E nós, do Espiritismo, a gente já não tem essa frase. Por quê? Porque existe a comunicabilidade, né, dos espíritos, e a gente sabe que se nós estamos conversando com um espírito desencarnado, é porque ele tem que estar em algum lugar, né? É no céu, é no inferno? Então, hoje, com o Espiritismo, nós entendemos que o céu e o inferno é apenas uma condição, né, de evolução do espírito. Então, se ele está evoluído para atingir mundos felizes, ele está aparentemente no céu. Se ele está numa condição ainda precária e ele precisa passar por provas, então ele estaria no inferno, né? No inferno de vida, de pensamento e tudo mais. E aqui ele diz o seguinte, olha, o espiritismo vem remover essa incerteza. Qual incerteza? A incerteza do que tem a vida futura. E como que ele vem remover essa incerteza? Pelo testemunho dos que viveram, certo? Ou seja, eu, o Pereira, né, que estamos hoje aqui reencarnados, a gente já teve várias outras reencarnações. E possivelmente, enquanto desencarnado, talvez nós tenhamos dado algumas comunicações. E agora, mais do que nunca, depois que a gente desencarnar, que a gente vai querer dar comunicação, né, Pereira? Porque daí a gente tá um espírito que conseguiu evoluir nessa vida e de repente, né, depois que a gente desencarnar, vir comunicar num grupo mediúnico, talvez até da nossa própria casa, que vai ter hoje os membros que são crianças, vão estar adultos, né, trabalhando ali nos grupos mediúnicos, que a gente vir se comunicar, de repente até espontaneamente, passando, né, todas ali as informações que nós temos acesso, né, e também ali dos méritos que nós alcançamos pelo trabalho que foram feito durante tantos anos, tal, de coisas que nós poderíamos ter feito diferente. Então, essas comunicações eles traz para nós essa certeza da vida futura. E também o quê? Mas eu não acredito na vida futura. Mas e as provas, né? Então, essas provas que, de modo material, ali, como diz Kardec, que cada um vem passando em diferentes intensidades de um para outro e de diferentes modos também, né? Alguns é financeiro, outros é por doença, outras é por solidão, né? Então, são várias provas que nós temos que passar que o quê? Que nos demonstra claramente que se são provas diferentes, às vezes até mesmo para pessoas da mesma família, criado pelos mesmos pais, nas mesmas condições, que em tese teriam que ter, né, um desfecho igual, porque está tudo igual. Não, mas as provas são diferentes. Isso demonstra que essa prova que eu estou tendo hoje, ele é o reflexo de uma vida passada e que nesse presente eu estou arcando com elas. E aí Kardec vem deixar um ponto interessante aqui da questão de toda religião repousa necessariamente na vida futura. E é verdade, porque todas as religiões, eles, mesmo que vagamente, né, que o Kardec coloca aqui uma parte, mesmo que vagamente, eles falam da vida futura, né? Então a maioria das religiões, eles falam, né, no céu e no inferno. É meio que é um pouco abstrato, né? E por isso muitas pessoas, né, deixaram de seguir essas religiões por ser abstrato, mas é ainda um vislumbre de vida futura, de que depois da morte você pode ir para um lugar ou outro. Então todas as religiões, né, e os dogmas que se pregam dentro dessas religiões, elas convergem para essa questão da vida futura. A diferença que nós temos no Espiritismo é que a gente dá uma explicação mais aprofundada do que é essa vida futura e demonstra que ela não é o fim, mas ela é simplesmente o começo ou o meio, a depender daquela evolução espiritual que está o espírito. E essa questão que você colocou, a questão das provas, aí é interessante que muitas vezes as pessoas estão nos assistindo hoje, começam a entrar no espiritismo, e falam, poxa, mas como é que vocês podem ter certeza que essas comunicações são reais? Primeiro, o Kardec já utilizou muito isso, é da universalização. Não era de um médico, não existe um líder. Quando existia um só, nós ficamos confiados, que o fulano de tal, lá, tal, que, né, de acordo com o ensinamento. Não. Tanto é que daqui ao livro dos Espíritos, quando nós estamos na doutrina espírita, ela não é de um. E o Kardec fez questão disso. Ele universalizava, pegava de várias regiões, diversos métodos, para tirar as conclusões. E assim conosco também, né? Se alguém perguntar assim, pô, como é que você tem? Quando eles falam da certeza que esses espíritos
porque elas são dadas por vários métodos diferentes, né? No mundo todo, hoje mesmo. Nós que temos, assim, eu digo por mim, que eu tenho essa condição de trabalhar em vários grupos de júri, né? Em outros grupos de estudo, então a gente conhece vários e vários médios e várias outras pessoas, e as publicações tendem para isso. Então não existe, assim, por exemplo, um fanatismo, uma coisa assim, né? Você está seguindo porque fulano fica falando, não, porque acontece em várias, portanto, mas por isso que, para mim, as provas são contundentes, né? Né? Para quem, para as pessoas que até a gente, conversando aqui, que às vezes algumas pessoas nos assistem, estude o fenômeno mediúnico, vá na casa espírita, procure um grupo de estudo de mediunidade e participe dentro do grupo mediúnico. Que aí você vai entender tudo isso que nós estamos falando, né? Porque às vezes a pessoa fala de ouvir falar, faz. Né? Não é de ouvir falar, nós presenciamos em várias situações diferentes, então para mim não tem dúvida, né, dessa questão da pluralidade da existência, da sobrevivência, por causa disso, né? Da universalização das ideias, né? Não é uma coisa assim, que nem a igreja, é baseada em cima, não sei o que, dogmática, lá no papo, não sei o que, não, o espiritismo não é isso. Ele é baseado em cima de uma universalização de comunicações, né? Mundialmente falando, né? Que tudo interliga isso. Então, as provas, para mim, e por isso que eu falo é material, porque às vezes é materiais mesmo, né? Prova mesmo, fotografias, e tantas outras questões aí que se provam essas questões. É interessante a gente entender isso. Se essa teoria pecar pela base, se abrir campo a objeções sérias, se contradisser, se puder demonstrar a impossibilidade de certas partes, tudo vai para abaixo. Antes de mais, vem a dúvida, a qual sucede a negação absoluta. E os dogmas são arrastados no naufrágio da fé. Pensam em escapar ao perigo dos creventes, o exame e fazendo da fé cega uma virtude. Mas pretender impor a fé cega nesse século é desconhecer o tempo em que vivemos. Refletimos ao grado nosso. Examinamos pela força das coisas. Queremos saber como é, por quê. O desenvolvimento da indústria e das ciências exatas nos ensina a olhar o terreno sobre o qual pisamos, razão por quê sondamos aquele onde, conforme dizem, marcharemos depois da morte. Se não o encontramos sólido, isto é, lógico e racional, não nos preocuparemos com isso. Só um comentário aqui para me passar para frente. Vê que interessante, né, o que Kardec vem trazer aqui, né? Porque naquela época de Kardec, eles estavam vivendo ali o forte do iluminismo, onde tinham vários pensadores e tudo mais, mas isso lá na França, né? Isso lá na Europa, né? No restante do mundo, principalmente as questões ali nos mundos mais, ali nos continentes mais pobres, nos países mais pobres, ainda tinha muitas pessoas, né, observando, né, a evolução da escala espírita ainda, né, em situações precárias, né, tanto de conhecimento quanto de compreensão, assim como nós vimos nos estudos passados, né, sobre essa questão da necessidade daquele espírito reencarnar naquela condição para aprender alguma coisa. E até hoje nós vemos, assim, muitos locais onde ainda existe essa dificuldade, né? Onde, por exemplo, que o pessoal fala do IDH, né? O Índice de Desenvolvimento Humano, ele é baixíssimo, né? Então, o que é o Índice de Desenvolvimento Humano? Uma pessoa que não tem acesso à saúde, à educação, à segurança, né? Uma pessoa que se vai chegar com essas explicações, ela não vai compreender. Então, esse recorte que Kardec dá, né? Lá dos continentes dele, ali da Europa, da Noruega, Áustria, onde eles conseguiam se corresponder, né, ali Estados Unidos e tudo mais, colonizado, né, Estados Unidos sim colonizado e não explorado como o Brasil, conseguia se corresponder com as pessoas que já estavam com um afloramento intelectual grande
E que naquela época era óbvio, era muito difícil já se aceitar apenas a questão da fé cega. Aquela célebre frase que eu tive o desprazer de escutar dentro da igreja, que é: tem coisas que não basta, não tem que entender, tem que apenas acreditar. Como assim que eu não preciso entender, eu tenho que acreditar, eu tenho que entender para acreditar, né? Então, essas pessoas que já tinham esse intelecto mais evoluído na época já não conseguiam compreender isso, mas encontravam no Espiritismo, né, esse recurso, né, essas respostas que as religiões normais da época não davam. Mas ainda hoje a gente vê isso, né? A gente vê que existem ainda espíritos em reencarnações que são espíritos muito bons, às vezes, né? Pessoas com uma moral muito boa, mas que ainda não estão suscetíveis a receber esses conhecimentos. Eu conheço várias pessoas assim, pessoas que você olha, são pessoas que fazem o bem, né? Que vão certinho lá na religião delas, né? Mas que se você falar nessa questão do espiritismo, acho que é coisa do inferno, que tá tudo errado e tudo mais. Ou seja, são pessoas que ainda não estão preparadas nessa questão para receber esse conhecimento, mas que isso não é nenhum demérito, né? Talvez ela não esteja ainda nessa evolução, talvez moralmente ela esteja muito acima de nós, espíritas, né? Mas não tem essa compreensão, ou seja, nós precisaremos evoluir moralmente para chegar ao nível dela, e não é só porque nós temos o conhecimento mais amplo, né, dessa questão de espiritualidade, que nós vamos estar acima, né? Mas existem ainda hoje pessoas, né, que quando a gente fala sobre espiritismo, eu não quero nem pensar nisso, para mim não, isso é coisa do capeta e tudo mais, né? Então, naquela época, pegando aquele recorte dos pensadores da época, foi sim o espiritismo, né, com essas respostas, uma grande ajuda para que ele se propagasse, porque acreditar na fé cega era ou ser materialista ou acreditar numa fé cega. O espiritismo veio naquela terceira via que a gente chama, né, que ele juntou toda essa questão científica, que é o espiritismo, e filosófica, juntamente com a fé raciocinada. Então as pessoas conseguiram seguir com mais tranquilidade isso, porque fazia sentido, né? Você falou assim da questão assim, das pessoas ainda que são fanáticas, digamos assim, que não quer aceitar nada, mas também eu percebo o seguinte, eu vou falar, por exemplo, que eu tenho da própria família, né? Minha, aqui. Eu tenho, são tudo católicos aí, filhos, minha mãe, tudo. Só que a gente percebe o seguinte, eles acreditam, gostam de ouvir sobre o espiritismo, acreditam até na reencarnação, mas gostam da liturgia, do dogma, das questões tudo da Igreja Católica, vamos dizer assim, eles gostam daquilo. Eles falam, pô, não, filho, mas eu gosto disso. Gosto. Quer dizer, também tem esse lado. A gente conversa, até mesmo os evangélicos, eu conhecia com as pessoas evangélicas, que eu conversava com eles até acreditavam, mas também gostavam, né? Gostam lá de tudo aquele. Né? Liturgia não quer, claro que não admite publicamente dentro lá da região deles, mas quando você conversava com eles, você percebia que eles entendiam e compreendiam perfeitamente. E eu até conversei com uma dessas pessoas que falaram, não, mas olha, eu gosto, aceito, entendo tudo isso aí, tal, do Espiritismo, mas eu gosto. Eu gosto de participar da missa, gosto dos rituais, gosto de tudo, gosto de toda essa liturgia, eu me sinto bem. Quer dizer, existe os fanáticos, mas também existe aqueles que ficam ali, né? Sabe disso, mas gosta de participar, porque tem toda aquela pompa social, aquela coisa assim, né? E eles têm um trabalho muito bonito nesse sentido, né? Social, assim, de coisa assim. Então, só não admite dentro da igreja. Inclusive, tem alguns que questionam isso perante e sabe que as respostas não tem resposta para ter sentido sobre algumas questões dogmáticas, né? Falam. Então, tem esse lado também, né? Essa questão assim. Bom, acho que tem que votar, ou não? Tá. Por mais que façam, não conseguirão neutralizar essa tendência, porque é inerente ao desenvolvimento intelectual e moral da humanidade. Segundo uns, é o bem. Segundo outro, o mal. Seja qual for a maneira pela qual encaramos, temos de nos. Seja pela maneira, vou repetir, seja qual for a maneira pela a qual a encaramos, temos de nos acomodar, queremos ou não,
porquanto não pode ser de outra maneira. A necessidade de se dar conta e de compreender diz respeito às coisas materiais e às coisas morais. Indubitavelmente, a vida futura não é uma coisa palpável, como uma estrada de ferro e uma máquina a vapor, mas pode ser compreendida pelo raciocínio. Seu raciocínio, em virtude do qual buscamos demonstrá-la, não satisfazer a razão, abandonamos as premissas e as conclusões. Interrogai aqueles que negam a vida futura, e todos dirão que foram conduzidos à incredulidade pelo próprio quadro que eles faziam, com seus cortejos de demônios, labaredas e sofrimentos sem fim. Todas as questões morais, ecológicas e metafísicas ligam-se de maneira mais ou menos direta à questão do futuro. Disso resulta que dessa última questão depende, de alguma sorte, a racionalidade de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Realmente essa questão aqui que ele fala aqui, ó, interrogai aqueles que negam a vida futura e todos dirão que foram conduzidos à incredulidade pelo próprio quadro que lhe faziam, com seus cortejos de demônios, labaredas e sofrimentos sem fim. Então veja que às vezes esse medo, né, que as religiões normais incutem nos seus fiéis do inferno, do purgatório, né, ou de outras questões assim, né, ele afasta, né, as pessoas às vezes. Por quê? Porque nós sabemos que nós somos seres imperfeitos, né? E se for para nós tentar galgar aí a entrada no céu em uma única vida, é impossível. É a base de muita renúncia, né? E renúncia, às vezes, de coisas que não têm muita lógica. Por exemplo, algumas religiões que ainda compreendem a questão da riqueza de forma ruim, como se fosse uma coisa ruim, né? Ou questões, assim, das coisas do mundo, como eles falam, mundanas, né? Ah, você não pode escutar música. Ah, tudo bem escutar uma música pejorativa, como tem muito hoje, né, ali no ritmo do funk, por exemplo, que são músicas muito pejorativas, tudo bem, essas músicas até eu concordo, porque fazem, né, fazem apologias a coisas erradas, né? Ah, mas você vai escutar uma música normal, uma música, né, que fala sobre amor, fala sobre outras coisas, qual problema tem nisso? Mas algumas religiões são muito graves nessas questões. E aí eles acabam afastando, né, as pessoas, por quê? Porque faziam, né, em seus cortejos, falando dos demônios, das labaredas, e já que, de qualquer forma, eu iria para esse local, então é melhor eu pelo menos curtir a vida, né, pelo menos eu aproveito um pouco da felicidade terrena, para ver o que isso causa. E eu me lembro uma vez, quando nós éramos adolescentes ainda, não tem um amigo, que até hoje a gente é amigo, e até hoje ele é católico, né? É interessante, né? E aí, uma vez a gente fez um propósito, assim, de ir em todas as igrejas católicas da nossa cidade, né? E a gente começou a ir toda semana, acho que era 2 vezes por semana que a gente ia no sábado, domingo, alguma coisa assim, e a gente ia na missa cada dia, cada vez numa igreja diferente. E a gente foi indo, foi indo, foi indo. E aí a gente via que era uníssono, né? As explicações, né, dos padres eram uníssono, né? E aí uma vez eu questionei ele, assim, porque eu já estava com a cabeça cheia de dúvidas, né? E eu questionei ele, assim, e achei legal a resposta que ele me deu, porque eu perguntei assim para ele, fulano, falei, e se quando a gente morrer e chegar lá para ir para o céu, a gente não for para o céu? Falei, porque as coisas que a gente aprendeu aqui eram coisas erradas, né? Não eram bem certas isso. Ele bem assim, bom, eu tô seguindo o que a igreja está pregando. Se chegar lá e eu não puder entrar no céu porque a igreja me pegou coisa errada, não é culpa minha, é culpa da igreja que me ensinou errado, né? Então eu falei, veja, você vê como que vê as pessoas, elas ficam, né, totalmente vinculadas àquilo que eles estão passando, até, de certo modo, terceirizando, né, a sua entrada no céu ou no inferno, seja como for, né, aquele ensinamento.
né? Então, no Espiritismo, a gente tem essa diferença, que você pode ler, pode discordar, pode interpretar de outra forma, por quê? Porque você está numa evolução para compreender diferente, às vezes, algumas coisas, mas que as atitudes que você tomar vão ser reflexo da tua vida futura. Você vai arcar com as suas consequências. Então, o espiritismo em si, ele não leva ninguém para o céu, para o inferno, que vai levar são as atitudes das pessoas. Então, por isso que a gente não prega esses demônios e labaredas. Por quê? Porque para você chegar a esse nível de demônios e labaredas, você vai ter que fazer muita coisa errada na vida terrena. Então, o que a gente sempre fala é do cultivo das coisas boas na vida presente, para que sua vida futura seja melhor. Você quer ver outro, dentro dessa linha de raciocínio teu, outra questão assim que é importante, que isso levou, inclusive, a, a questão do protestantismo, né, porque era por causa das indulgências, que a igreja tem que achar um meio, né, de você compensar aquelas pessoas que arrependessem, tudo pagando uma indulgência, você estava perdoado. Seu Papa ou uma autoridade eclesiástica chegar e falar, você está perdoado, você vai para o céu. E aí questiona, porque daí a pessoa fala, poxa, mas se eu não tenho condições de pagar, né? Eu sou uma pessoa humilde, pobre, eu não pago, por que ele vai para o céu assim de repente, a partir de agora? Então, tudo. É justo isso? Você está analisando, né? Então, existia muitas essas questões que pessoas que eram realmente malfeitoras e, né, terríveis, aí, através de indulgências e de penitências junto a uma autoridade eclesiástica, davam a não, você está perdoado, você vai para o céu a partir de hoje. E até hoje é assim, porque daí se a pessoa fica analisando bem assim, fala, poxa, para me casar, para mim ter uma coisa, eu tenho que pagar. Para fazer isso, tem que pagar, tem que ter dinheiro. Senão eu não vou, né? E até era um questionamento, depois caiu, né? Demorou muito isso, mas era fora da igreja era salvação. Se você não era da igreja, você estava condenado, né? O suplício eterno, você era fora. Então existia um lado e existia o outro, olha. Aí veio o espiritismo, não, fora da caridade, né? Fora do amor, você não tem evolução espiritual. Muda totalmente as questões, né? Vem falar da qualidade da existência, cara, não, você cometeu um crime. Tudo bem, arrepende agora, mas você não vai ser perdoado. Você vai ter oportunidade de redimir seus erros trabalhando no bem, ajudando os outros. Muda totalmente a linha de raciocínio. Então, que ele coloca ali, fica falando de labareda, não, mas se você tiver condições, você pagar X contando aqui, fazer a penitência aqui, fazer não sei quantas missas. Mas, como? Se eu não tenho dinheiro, e daí? Se o outro não tem dinheiro, e aí, para onde é que ele vai? Você vê como é que as pessoas às vezes não raciocinam dessa maneira, mas a gente é um raciocínio lógico. Você falou e colocou que está colocado aqui, ó. A racionalidade, né? Você tem que ter essa racionalidade, senão, se você não raciocinar, logicamente falando, não tem explicação, você cai ao materialismo, né? E continua. Ó. O Espiritismo vem, por sua vez, não como uma religião, mas como uma doutrina filosófica, trazer a sua teoria apoiada no fato das manifestações. Ela não se impõe. Não existe confiança cega. Entra no mundo dos concorrentes e diz: examinai, comparai e julgai. Se achardes algo melhor do que isso, que vos dou, tomai-o. Ele não diz: venho destruir o fundamento da religião e substituí-la por um culto novo. Diz: não me dirijo aos que creem e se acham satisfeitos com suas crenças, mas aos que abandonam as vossas fileiras pela incredulidade e que não ou soubestes ou pudesse reter. Venho dar-lhes sobre as verdades que repelem uma interpretação capaz de satisfazer sua razão, que os leva a aceitar. E a prova de que o consegue é o número dos que tira do atoleiro da incredulidade. Todos vos dirão. Se ele tivesse ensinado essas coisas assim desde a infância,
jamais teria duvidado. Agora creio porque compreendo. Deveis repeli-los, porque aceitam o espiritismo e não a letra? O princípio e não a forma? Pois bem, se vossa consciência faz isso um dever, ninguém pensará em violentá-la, mas não digo apenas que isso seria um erro. Digo mais, seria uma imprudência. Como dissemos, a vida futura é o objetivo essencial de toda doutrina moral. Sem a vida futura, a moral carece de paz. Bonito, né? Bem bonito, bem bonito. E é interessante essa questão aqui, ó, porque ele diz, ó, e a prova de que consegue, né, de que o Espiritismo consegue essas conversões, vamos dizer assim, não é uma conversão porque não é uma religião, né, é uma doutrina, nós vamos dizer adeptos, então. E a prova que consegue é o número dos que tira do atoleiro da incredulidade. Mas lógico, né, porque eu gosto de uma frase que o Pereira fala, ele vem assim, eu não acredito em Deus. Ele vem assim, mano, você não acredita no Deus que foi apresentado para você, né? Se eu apresentar o Deus da forma como eu compreendo, talvez você acredite. Porque o que você acredita? Você não acredita num Deus que castiga, num Deus que escolhe um ou outro para ter um dom e um ou outro para passar por provas difíceis, né? Como se, até me lembrei que tem aquele um filminho de criança bem antigo, chamado Formiguinhas, e aí ele tinha ali a formiga que ficava escolhendo. Todas as larvinhas de formiga, elas eram iguais, né? Tipo uma larvinha pequenininha. Aí ela pegava a larvinha, olhava e dizia assim, esse vai ser soldado, esse é operário. Mas era todas iguais a larvinha, não tinha nenhuma diferença entre tudo. Aí o que acontecia? Os soldados, aí eles alimentavam bem, ele não precisava trabalhar, ele só treinava, aí a formiguinha virava grandona, né? E os soldadinhos, coitado, desde criança já tinha que trabalhar, e era um mirradinho, né? Sofrido e tal. Falei, imagina se Deus fosse fazer assim, né? Escolher, não, você vai ser rico, você vai ser pobre, você vai ter uma saúde boa, você vai ter uma saúde ruim. Imagina se esse é o Deus, né? O Deus que castiga, né? O Deus que parece que tem as suas preferências, né? Agora, quando a gente chega e diz assim, não, nós vamos apresentar um Deus que criou e traçou leis universais para todo mundo de forma igual, de forma justa, sem preferências, blá, 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 blá. Ah, mas esse Deus é diferente, então. Falei, pois é, então não é que você não acredita em Deus, você não acredita no Deus que foi pintado para você, né? Então essa é importante essa questão dessa incredulidade, porque às vezes não é uma incredulidade perfeita, é uma incredulidade da forma como aprendeu. E aí aqui para frente ele diz uma coisa interessante, ó. Se desde a infância tivesse me ensinado tais coisas, né, eu agora creio, né? Então ele jamais teria duvidado, né? Se tivesse me ensinado essas coisas desde a infância. Só que infelizmente, né, a gente sabe que nem todo mundo nasce ali com esse conhecimento, mas a depender ali da necessidade, em algum momento ele vai ser apresentado. Eu sempre falo isso, que eu tive, me apresentar o espiritismo ali quando era bem adolescente, e eu fiquei com medo na época, não quis nem saber daquilo, e fui conhecer ele 6, 7 anos depois, né? Mas aí já estava mais preparado, né? Então estava mais preparado, com mais curiosidade, né? Já tinha desenvolvido melhor intelectualmente, porque já não era tão mais infantil, né? Já era mais adulto, e aí consegui assimilar e compreender melhor, né? Então, graças a Deus, tive esse contato, né? E se tivesse tido esse contato, talvez desde criança, poderia também ser tão bom, como também não ser, né? Porque a gente sabe que a nossa evolução, o nosso amadurecimento não é somente corporal, mas também espiritual. E às vezes não adianta de nada, né? Nós vemos aí, né, pessoas que são espíritas de berço e aí os filhos não seguem nada, né? Por quê? Porque também a gente tem que compreender que cada espírito tem sua individualidade e tem seu livre-arbítrio. Às vezes ela não vai querer seguir, paciência, né? Esse tema que você colocou aí, você falou aí, na questão do Zé que você vai para cá, você vai ser soldado, você vai ser operário, você vai ser isso, aquilo, é o tema de você colocar como nós somos criados, nós somos, o espírito criado na única reencarnação essencial. Se você tirar a pluralidade da existência, é isso aí que você falou.
É um Deus assim que... esse eu uso muito para conversar com essas pessoas. Então, poxa, mas você vai reencarnar agora. Ó. Ah, você está preparando, vamos dizer que vai reencarnar. Ó, foi criado agora, né? Ah, não. Puta, você vai lá para o Japão, você vai lá para a Europa, você vai reencarnar naquela família da favela. Quer dizer, onde é que está a justiça disso, né? Por que esse aqui foi para outro? Porque esse aqui nasceu numa família tradicional, que tem toda a educação desde pequeno, tem todas as oportunidades, e aquele outro não. Então, se você tirar, né, não tem como, não tem explicação, né? Você não consegue compreender. Aí vem o Espiritismo, coloca essa ideia dele que ele colocou da reencarnação, né? Da pluralidade das existências, que você está dizendo, ó, aquele nasceu lá naquela região, naquele país, né, independente daquele situação econômica, social, porque ele necessitava ainda, porque a evolução dele, que você colocou, ele está com um grau evolutivo, que ele precisa passar por aquela experiência para aprender, não é? Que o outro nasceu numa situação melhor agora, porque ele já evoluiu, já tem condições de ter novas experiências, né? Em outro grau diferente. Se você tirar tudo isso, você tirou a qualidade da existência, acabou. Né? Puxa, que é um Deus injusto, colocou um Deus injusto, né? É uma sorte, um sorteio. Você vai para cá, você vai para lá, você vai para cá. Mas você tem tanta sorte, sim, né? Sorte. Né? Você acha que é esse? É o Deus, né? Por isso que eu falo que, às vezes, quando a gente fala de Deus ateu, né? Ateu, assim, eu acho claro que pode existir alguma pessoa que seja ateu, que não acredita, mas ele se intitula ateu pelo Deus que ele conhece, pelo Deus que disseram para ele. Ele fala assim, Deus, você fala, eu sou ateu, porque eu não acredito nisso. Eu também não acreditava nisso. Para mim, bem no começo, quando era jovem, eu fui criado. Para mim, aquilo falou, pô, mas peraí, isso aí para mim não faz sentido, né? Então, todas essas injustiças, toda essa pompa, todas essas coisas assim diferentes. Aí depois, quando a começa a conhecer o Espiritismo, falou, pô, peraí, aí sim, né? Aí faz sentido. Né? Aí dá para acreditar esse Deus, porque eu consigo, que nem ele fala lá, porque compreendo. Se você não compreender, agora creio porque compreendo. Não creio porque me falaram, né? Porque eu compreendo que isso aí para mim faz, no meu raciocínio lógico, faz sentido, né? Tem uma lógica. Né? Eu entendo tudo isso, ainda não, mas pelo menos isso aqui me demonstra uma justiça. Né? E ele continua. O triunfo do, o triunfo do Espiritismo está precisamente na maneira pela qual apresenta o futuro, além das provas que oferece o quadro que apresenta. É tão claro, tão simples, tão lógico, tão conforme a justiça e a bondade de Deus, que involuntariamente dizemos: sim, é bem assim que deve ser. É assim que eu imaginava. E, se não havia acreditado, é porque me tinha mostrado a vida futura de outro modo. Mas, o que é que dá à teoria futura um tal poder? O que é que ele granjeia tantas simpatias? Dizendo, bom, a sua lógica inflexível, que resolve todas as dificuldades, até então insolúveis. É isso, ela deve ao princípio da autoridade da existência. Tudo isso que tem falado. Com efeito, suprime esse princípio e milhares de problemas, cada qual mais insolúvel, se apresentarão imediatamente. A cada passo nos chocaremos contra inúmeras objeções. Essas objeções não eram suscitadas antigamente, isto é, ninguém pensava nelas. Mas hoje que a criança se faz homem, quer ir ao fundo das coisas, quer ver claro o caminho por onde é conduzido. Sonda e pesa o valor dos argumentos que ele apresenta. E, se estes não lhe satisfazem, a razão ou deixam-no vago e na certeza, rejeita-o, aguardando coisa melhor.
A pluralidade das existências é uma chave que descortina horizontes novos, que dá uma razão de ser a uma multidão de coisas incompreendidas, e que explica o inexplicável. Perfeito. E aí, o que a gente vê hoje, né? As pessoas, normalmente, né? Elas vão... dentro de algumas religiões não existem outras vertentes, né? Então, por exemplo, você pega o catolicismo, ele tem ali, acho que o catolicismo, acho que tem um catolicismo renovado, alguma coisa assim, e aí tem os anglicanos, que são católicos anglicanos, se eu não me engano. Mas dentro do catolicismo ele tem ali uma célula ali chamada de renovação carismática, que ele é meio voltado assim para mais estilo as religiões evangélicas. Agora, do evangélico a gente vê que são inúmeras vertentes, né? Então, tem aquele mais tradicional ali, o Assembleia de Deus, o Deus é amor e tal. E aí, de repente, as pessoas vão montando, não concordo com aquilo, né? Alguém sai e monta alguma outra. Aí hoje está na moda, até vamos dizer assim, que não me entendo como sentido pejorativo, mas o pessoal da igreja da parede preta, né? Que eles falam que são as igrejas lá mais suaves, lá com mais é, adoração, com mais louvor e tudo mais, né? Atraem mais jovens, né? Para ali para os cultos, etc. Então veja que de tempos em tempos ele faz essa mudança e as pessoas elas vão querendo buscar aquilo que elas compreendem, né? Para mim isso não faz sentido. Eu gosto de ser evangélico, mas não nessa linhagem, porque para mim isso não faz sentido. Mas naquela linhagem do Batista, naquela linhagem lá de outra religião, para mim faz mais sentido. Então ele vai para aquela religião, né? Então o espiritismo ele traz todo esse conhecimento assim de para você poder analisar, né? O espiritismo é para mim? Não é que o espiritismo seja para mim, o espiritismo ele traz aí uma explicação ampla, né, da vida futura, da reencarnação, dos mundos habitados, da comunicabilidade e tal. Então, eu acreditar ou não acreditar não vai inferir, né, não vai desmentir qualquer outra afirmação aí que Kardec na codificação trouxe. Mas às vezes posso dizer, não é para mim, eu não consigo compreender dessa forma. Então você tem esse livre-arbítrio de decidir. O espiritismo, ele não fica ali te obrigando a você ser espírita, se batizar, porque nem existe um batismo espírita, né? Então a gente não fica com essas obrigações. Por quê? Porque você tem que estar ali pela sua racionalidade, pela sua compreensão, você tem que estar ali porque você se identificou com aquilo, e não porque você é obrigado a estar ali por causa de uma forma ou outra, né? Então, isso que é o que agrada no espiritismo, né? De você estar ali nessa situação. E, por final, né, ele cita aqui que a pluralidade das existências é uma chave que descortina horizontes novos e que dá razão de ser a uma multidão de coisas incompreensíveis e que explica o inexplicável. E explica também as pessoas que têm aversão ao espiritismo. Por quê? Porque se eu não estou, né, não gosto do espiritismo, tenho aversão, não quero participar, por quê? Porque existem as pluralidades de existências e talvez você ainda não esteja nessa existência para acatar ainda essas verdades. E tudo bem, cada um vai seguindo na sua marcha, né? Tanto é que lá no começo, nos slides anteriores, ele coloca que o Espiritismo ele não veio para aquelas pessoas que estão bem nas religiões, né? Que está bem, que gosta. Não é para isso. Ele está exatamente para mostrar para aquelas pessoas que estão em dúvida, que questionam, né? Foi no meu caso, por exemplo, né? Eu não gostava, então aí eu, quando eu vejo o Espiritismo, eu, poxa, é aqui que eu consigo compreender, né? Então o Espiritismo, ele vem para isso, não vem para, bom, se você está bem lá, se você gosta, você faz a caridade, gosta ali, que não fala para as pessoas, ótimo, perfeito para você. Agora, para aquelas pessoas que realmente não está cheio de dúvida, que o Espiritismo está aí para mostrar. E aí ele coloca bem claro, inclusive, olha, se você tem alguma coisa melhor, nos mostre para nós, né? Então, é bacana a gente repetir sobre isso. E olha, Faltou, chegamos ao salário? faltou alguns slides, mas aí a gente passaria muito do horário, então a gente conclui na próxima semana. É. Aí, meus amigos, minhas amigas, meus companheiros, colegas que nos acompanham.
Mais um tema para reflexão. Como o texto hoje diz, estude, e nós sempre temos repetido isso nos nossos estudos anteriores. Estude, conheça, busque um grupo de estudos. Hoje existe muito grupo de estudos, inclusive online, como esse, existem outros grupos. Né? Na nossa própria casa tem estudos do livro do Espírito, tem um estudo de mediunidade. Todas as casas espíritas sempre tem estudos. Frequente, estude, mas estude. Como a nossa amiga Vera, que não estava aqui hoje, o Espiritismo não foi feito para ler por partes, tem que conhecer como todo, né? Tem que estudar, dedicar, estude. Uma vez, verifique. Se existir alguma outras religiões, outra linha filosófica que possam explicar algumas questões, perfeito, nos diz para nós. O Espiritismo está aí para ser sempre estudado, compreendido e analisado, sempre pela racionalidade e pela lógica. Por isso, nesse instante, a nossa gratidão a Deus, podemos ter essas oportunidades. Um pouco mais dessa filosofia, essa doutrina tão esclarecedora, tão orientadora. Obrigado, Deus. A nossa gratidão, a nosso mestre Jesus, que através do Evangelho nos orienta, nos guia no nosso caminho para nossa evolução moral. E o nosso mestre Jesus vem através do advento do Espiritismo, como Espírito da Verdade, ordenar, supervisionar esta doutrina, essa filosofia. Obrigado, né? A nossa gratidão e amor a todos os nossos amigos espirituais da Feitura que estão sempre conosco, nos encontros. Aos colegas, família, filhos, que nos acompanham, nosso desejo, força, coragem, discernimento, saúde e muita reflexão. A todos desejamos muita paz, muito amor, muita saúde. Que assim seja.